nós estamos num dia histórico aqui hoje, na qual, pela primeira vez, os deputados vão tratar a respeito da sustação de uma ação penal. E quero explicar aqui para o povo brasileiro o que está acontecendo. Basicamente, o deputado Alexandre Ramagem, eleito pelo Rio de Janeiro, ele foi denunciado pela PGR pela participação de uma tentativa de golpe de Estado. As denúncias tinham ali alguns crimes. Primeiro, organização criminosa armada. Relembro aos senhores que não foi encontrado nenhuma, sequer, arma de fogo no dia 8, a não ser, de fato, um estilingue. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado e deteriorização de patrimônio tombado. Ramagem que nem estava lá. Ou seja, esse tipo de crimes aqui, senhores, nenhum integrante do PCC, Comando Vermelho, tem elencado, né? Até mesmo porque os Estados Unidos sugeriu colocar PCC e CV como terroristas aqui no Brasil e o governo Lula rejeitou. Ou seja, pessoas que depredam patrimônio público, terroristas, pagam 14 anos, PCC e Comando Vermelho que traficam, destroem a nossa sociedade, não podem ser considerados terroristas. Tem alguns parlamentares aqui que talvez achem que prestando lealdade a Bolsonaro e aos demais da organização criminosa vão ter essa lealdade correspondida. Mas a verdade, já foram tantos, né? Zambelli, Halseman, Frota, Mandetta, Santos Cruz, Olímpio, Bivar, Bebiano, tantos, né, que a gente não ouve mais falar, que ficaram pelo caminho, foram sendo abandonados, e que o deputado, aliás, aprendeu bem, né? Eu não pude deixar de parabenizar até, por esse trecho específico, eu não pude deixar de reparar que, enquanto os outros réus dessa organização criminosa tentam desqualificar a delação premiada de Mauro Cid, ele está usando essa delação para tentar se desimplicar do processo. Está legitimando a delação. E é isso, né? Faz isso porque sabe que é o que vão fazer com ele também, ser largado à primeira oportunidade. Agora, a gente que está aqui na Câmara tem uma chance de fazer o que é certo, de fazer o que diz a Constituição e de fazer com que o Brasil se lembre que o deputado Ramagem, ele transformou a ABIN num braço de arapongagem. Se lembre que o deputado Ramagem, ele espionou jornalistas. E se vocês não se importam com isso, ele espionou parlamentares, ele espionou presidentes da Câmara. Se vocês não têm zelo pelo sistema eleitoral, pelo regime democrático, que tem ao menos pela prerrogativa de vocês, uma pessoa que espionou até a Câmara dos Deputados e parlamentares, não foi só de esquerda não, viu? E vocês lembram de Heleno naquela reunião de ministérios, dizendo que tinha infiltrado nas campanhas. Não era só em campanha de esquerda não, gente. Porque por mais que vocês tenham um objetivo em comum, localmente temos disputas. Vocês têm disputas. E querem aqui, de forma inconstitucional, rasgando a Constituição, a legislação, o regimento dessa casa, dizer que tudo bem essa pessoa ter feito o que fez. Foram vários crimes, não foi só no dia 8. E o que deixa mais indignada, vou me corrigir, não é isso que me deixa mais indignada, mas me deixa muito indignada como tem muito valentão aqui, que é valentão para planejar matar presidente, é valentão para xingar a mulher, é valentão para gritar, interromper quando a gente está falando, mas quando chega a hora de a realidade chamar para arcar com as consequências dos próprios atos, aí só tem, eu peço... Greve de fome. Obrigada, presidente. Mas quando chega a hora de arcar com a consequência dos próprios... Só quero tratamento igual aos outros. Obrigada. Aí parece que é um monte de menino. Aí ninguém quer ser adulto. Aí vem o discurso, vitimizando, coitadinho, foge para os Estados Unidos, vai para a Embaixada da Hungria. É muita valentia quando é para fazer as coisas erradas, mas para assumir a responsabilidade das consequências dos atos, aí não tem. Então, presidente, esse relatório é inconstitucional. Eu sinto muito que o relator tenha assinado para, enfim, prestar seu apoio como aliado útil que agora está sendo, porque esse relatório rasga a nossa Constituição e não custa aqui lembrar, sem anistia para golpista, porque
O nosso povo, o povo brasileiro, não merece ter o voto jogado no lixo, merece respeito. Quem saiu de casa para dar um voto na urna naquele dia merece ser respeitado e não impedido de exercer seu direito. É um dia muito importante. O que nós estamos fazendo hoje é respeitar a Constituição Federal. Na Constituição está lá previsto no artigo 53 que uma ação penal que envolva um deputado, no caso aqui o deputado Ramagem, pode ser submetida ao trancamento por uma decisão dessa casa. E a Constituição diz exatamente por que isso está previsto. Porque nós somos invioláveis por nossas opiniões aqui enquanto deputados. Ora, vamos olhar à luz da Constituição o caso do deputado Ramagem. Primeiro que os atos que estão sendo citados são de um período que ele não era nem deputado, não tinha sido diplomado. Ele era presidente e chefe da ABIN. Outra questão que está colocado. O que o deputado Ramagem está sendo acusado é de uma tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito. Então, colocá-lo aqui enquanto um grande defensor das nossas prerrogativas é uma grande mentira. Ora, vamos pegar a mensagem que o então chefe da ABIN enviou para o presidente. Isso é a mensagem que está lá nos autos. Na realidade, a urna já se encontra em total descrédito perante a população. Deve-se enaltecer essa questão já consolidada subjetivamente. Eu pergunto se tem algum deputado aqui que foi eleito sem voto de urna eletrônica. Todos nós temos a nossa legitimidade colocada nas urnas eletrônicas. Se o então chefe da ABIN, Ramagem, questionava as urnas eletrônicas, ele questionava a legitimidade de todos nós aqui nesse parlamento. Porque eu desconheço aqui do deputado Nicolas, ao deputado Cabo Gilberto, aos deputados da esquerda, alguém que tenha sido eleito com voto impresso aqui nesse parlamento. Então, colocar o deputado Ramagem como defensor das prerrogativas desse parlamento é uma grande mentira e uma grande bobagem que estão fazendo. O desejo dele era fazer o que todas as ditaduras fizeram em todos os lugares do mundo, que é começar fechando o Congresso Nacional. Eu não sei se os senhores sabem, mas durante a ditadura militar que aconteceu aqui no Brasil, o STF não foi fechado nem sequer por um dia, o STF. Agora, esse Congresso Nacional aqui foi dissolvido, porque quando se instala um regime antidemocrático, o primeiro lugar que se fecha é o parlamento, porque é no parlamento onde são colocadas as insatisfações e todos os deputados aqui têm esse direito de fazer, independente da sua opinião. Então, que nós respeitemos a Constituição. Vamos julgar e dar oportunidade para que o deputado Ramagem apresente aqui a sua defesa e que esse parlamento decida pelo trancamento ou não da ação. Agora vamos respeitar a Constituição acima de tudo, não permitindo que essa tentativa de golpe de Estado acabe trancada, parada e sem nenhum dos grandes cabeças punidos e responsabilizados por essa ação. É esse compromisso que essa Comissão de Constituição e Justiça deve ter, de permitir que o Judiciário faça o seu trabalho, que a gente cobre sim, que tenha um julgamento com ampla defesa, com contraditório, com todas essas questões, mas não que a gente chegue aqui dizendo que está trancando em favor de defesa de prerrogativa e de democracia, porque na verdade a gente está passando o pano para tentativa de golpe de Estado e tentativa de descredibilizar cada um dos mandatos aqui que foi eleito pelo voto popular nas urnas eletrônicas, apesar do Ramagem e do presidente Bolsonaro não querendo que isso acontecesse dessa forma. Passo a palavra ao deputado Chico Alencar para falar contra. Vossa Excelência responde até 7 minutos. Presidente, não é um favor? Obrigado, presidente Paulo. Boa tarde a todo mundo. O senhor orientou falar contra o relatório e sua conclusão. É disso que se trata. O delegado Ramagem aqui fez uma espécie de media training para a sua defesa como réu no STF. Não é disso que se trata. Não estamos aqui julgando o delegado Ramagem nem qualquer réu do processo golpista. Sustação de ação penal é o instrumento legislativo que estamos examinando aqui. O relatório do deputado Alfredo Gaspar tem 12 páginas.
5, a partir da página 5, ele se refere diretamente à SAP, Sustação de Ação Penal, mencionando explicitamente o deputado Ramagem, porque é disso que se trata, é isso que cabe a gente examinar aqui. Eu lembro, em tempos pretéritos, sou dos antigos aqui, até do voto impresso, onde tinha mais fraude do que no voto eletrônico. Eu lembro do deputado Jair Bolsonaro, eu lembro depois do deputado estadual na época, Flávio Bolsonaro, dizendo que tinha que acabar com a imunidade parlamentar, que era um privilégio. Agora, os tempos mudam, estamos usando um instrumento legítimo, legal, de pedir uma espécie de imunidade parlamentar, sustação de ação penal, contra um deputado. O problema do relatório, ele age como se fosse um time bem concatenado, atacando, e de repente ele começa a se voltar contra si próprio, começa a recuar e faz, por fim, um gol contra, inconstitucional, inclusive. Então, a partir da página 11, num relatório que tem 12 páginas, o relator, deputado Alfredo Gaspar, começa não mais a falar sobre a imunidade, sobre a sustação como direito de um congressista, mas sobre os méritos do próprio deputado delegado Ramagem, que está sendo injustiçado, e, inclusive, passa a não falar mais de sustar uma ação penal a partir dos crimes imputados ao delegado Ramagem. Mesmo na página 7, ele já não fala mais. Diz apenas sustação da ação penal contida na petição 12.100, em curso no STF, em relação a todos os crimes imputados. A quem? Aquele personagem citado, que dá legitimidade ao pleito, desaparece. Porque aí vai havendo, com perdão do trocadilho, um trabalho de sapa em relação a essa SAP, um trabalho subterrâneo, um trabalho traiçoeiro, um trabalho de reversão do sentido maior da sustação, mesmo com a citação de vários juristas renomados. Então, vejam, o processo vai avançando e, depois da defesa do delegado, não é o caso para o relator saber, ele diz aqui, lá pelas tantas, na página 10, não descreve qualquer conduta por parte do delegado Ramagem voltada à abolição do Estado Democrático de Direito. Ora, no nosso entendimento, as provas, os indícios são tão robustos que Sua Excelência virou réu a pedido público, já acatada esse pedido pela primeira turma. E a reversão vem a partir da penúltima página do relatório. A suposta tentativa de golpe contra eventual governo legitimamente constituído somente poderia ocorrer após a efetiva constituição do novo governo. Ora, a tentativa de golpe significa continuidade no poder de quem estava naquela época. Significa não acatar, inclusive, a partir de fim de outubro, a vitória do Lula nas eleições. Significa uma trama que tem o 8 de janeiro como culminância. O relator, na defesa do delegado Ramagem, que não cabia no exame dessa matéria aqui, ele diz que seria ilógico pensar que o deputado delegado Ramagem tentaria depor entre os anos de 2021 e 2022 um governo que sequer existia. Ora, todo mundo sabe que existe no mundo processo, conspiração, articulação com vistas a um fim futuro. Então, pelo amor de Deus, virou um libelo de defesa do delegado que, repito, pode caber lá na defesa dele enquanto réu no Supremo, mas não aqui para examinar uma sustação de ação penal. E, por fim, a conclusão, que é uma conclusão do gol contra e da reversão, inclusive dos aspectos jurídicos que mereceram elogios da minha parte no relatório. O relator diz que propõe, afinal, a sustação do andamento da ação penal em curso no Supremo em relação a todos os crimes imputados. Por que não colocou ao delegado Ramagem? Porque deixou em aberto para sustar toda a ação penal.
vira, para quem votar a favor disso, um salvo-conduto para o golpismo. Vira uma reversão da necessária defesa do Estado democrático de direito. Vou além, vira uma espécie de obstrução à justiça quanto aos processos em curso no Supremo Tribunal Federal. Então, seria, aí sim, um absurdo inconstitucional, inclusive desrespeitando um ofício do ministro Zanin, lembrando o óbvio para essa casa, e é bom que às vezes a gente tenha que ser lembrado do óbvio, como, por exemplo, que a população, na sua maioria quase absoluta, não aceita aumento do número de deputados, que alguns aqui votaram a favor disso. São obviedades que precisam ser reiteradas. O ministro Zanin lembra que a comunicação do Supremo para esta casa em relação ao processo contra o delegado Ramagem refere-se tão somente ao réu Alexandre Ramagem, especificando os crimes dos quais Sua Excelência é acusado. A gente não quer fazer uma pré-anistia precária, provisória, geral e restrita para todos os réus. Então, olha, a SAP virou um trabalho de sapa, e a ação penal que se propõe a aprovar, de cuja sustação estamos examinando, ela vai gerar um benefício absoluto.